Olá, tudo bem? Estamos aqui para o quarto tópico da lição, prestando obediência suprema. O que devemos aprender da atitude de Pedro diante da oposição? Atos 5, 27 a 29. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós temos aqui, irmãos, uma importante atitude de Pedro e dos apóstolos diante da oposição enfrentada, né? Foram proibidos de pregar em nome de Jesus. Foram confrontados. Olha, vocês estão espalhando essa doutrina que esses líderes judeus achavam que era falsa, né? Eles sabiam no seu coração que era verdadeira, mas por inveja, por ganância, não aceitavam o trabalho, né? E nós vemos aqui então a atitude de Pedro, né? Pedro disse assim: olha, mais importante para nós é obedecermos a Deus do que aos homens. Então os discípulos ali tiveram essa coragem, tiveram essa atitude positiva de obediência à vontade de Deus, de continuar pregando. Tiveram essa coragem, né, de continuar pregando a palavra de Deus em nome de Jesus, colocando até suas vidas em risco, mas eles entendiam, né, que o ser humano deve obedecer a Deus acima de qualquer situação, acima de qualquer lei humana, por isso prestando obediência suprema ao Senhor, né? E nós também futuramente enfrentaremos oposição, enfrentaremos perseguições, mas não devemos temer. Devemos seguir aqui o exemplo dos apóstolos, devemos colocar nossas vidas nas mãos de Deus e continuar a pregar a verdade. Sabemos que Deus vai ter misericórdia das nossas vidas no futuro bem próximo também, né? E nosso dever, então, irmãos, é obedecer à lei de Deus. Devemos obedecer à lei do país, à lei dos homens, enquanto ela não entra em choque com a lei de Deus, né? A partir do momento que entrar em choque com a lei de Deus, devemos obedecer à lei de Deus acima de qualquer lei humana. Então precisamos entender isso e colocar na nossa vida prática, assim como os discípulos também colocaram em sua vida, né? E foram homens de perseverança. Quando Pedro e João se achavam pela segunda vez diante dos homens que pareciam empenhados em destruí-los, não se discerniu nenhum medo ou hesitação em suas palavras ou atitudes. Então nós vemos aqui nenhum medo, nem hesitação, né, por parte dos apóstolos. É nosso dever, em todos os casos, obedecer às leis da nossa pátria, a menos que entrem em conflito com a lei superior que Deus proclamou com voz audível no Sinai e em seguida gravou na pedra com o próprio dedo. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Quem tem a lei do Senhor escrita no coração obedecerá antes a Deus que aos homens, e preferirá desobedecer a todos os homens do que se desviar um mínimo que seja dos mandamentos de Deus. Os 10 preceitos de Jeová são o fundamento de todas as leis justas e boas. Os que amam os mandamentos de Deus obedecerão a todas as boas leis da terra. Mas as exigências dos governantes são tais que conflitam com as leis de Deus. A única questão a ser decidida é: obedeceremos a Deus ou ao homem? Então nós sabemos que futuramente vamos precisar tomar a nossa posição, né? Também frente ao decreto dominical, frente a situações de perseguição ao povo de Deus, mas pela obediência positiva da palavra do Senhor, nós venceremos também, conforme aqui o exemplo dos apóstolos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A letra B. Que explicação adicional o apóstolo forneceu a respeito do Evangelho, revelando um segredo vital de como receber o Espírito Santo? Atos 5, 30 a 32. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então nós vemos aqui os apóstolos
haviam falado ali aos líderes judeus, né? Revelando um segredo, né? Os apóstolos lhes disseram: olha, Jesus ressuscitou e voltou ao Pai, está fazendo a obra de intercessão em favor de nós, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, para que possamos ser salvos, né? E Deus nos deu o Consolador, né? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vem para para os que lhe obedecem, né? Então, a verdade é que a explicação adicional foi mostrando àqueles homens que o Espírito Santo só vem àqueles que lhe obedecem, né? Nós podemos ver aqui o quê? O segredo está aqui, né? Os líderes judeus não tinham o Espírito Santo. Eles estavam trabalhando contra a obra do Espírito Santo, né? Pois eles não eram fiéis a Deus, né? Eles estavam, na verdade, combatendo a obra, lutando contra a obra realizada por Deus, contra a obra do Espírito Santo, porque os apóstolos estavam, né, sim, recebendo o Espírito Santo, por isso pregavam com ousadia. Agora, os líderes judeus não tinham o Espírito Santo e, por inveja, por ganância, estavam lutando contra o Espírito Santo, né? Os discípulos eram obedientes à palavra de Deus. Os líderes judeus não estavam há muito tempo sendo obedientes, eram desobedientes à palavra do Senhor, embora ostentassem, né, como representação da casa de Deus, mas há muito tempo não ouviam mais a voz do Senhor e nem receberam o Espírito Santo, né? Então nós vemos algo crucial e importante aqui. É a obediência que nos faz merecedores, que nos dá a oportunidade de recebermos o Espírito Santo. Uma vida de obediência, uma vida que agrada a Deus. Então é assim que Deus pode nos conceder o seu Santo Espírito, né? Deus só concede o Santo Espírito aos que são obedientes, aqueles que se entregam verdadeiramente com o coração quebrantado a Ele. Então Ele pode fazer essa obra na vida das pessoas de transformação, e o poder do Espírito Santo, então, na vida do crente obediente é demonstrado, né? A nota nos diz assim: os que consagram corpo, alma e espírito a Deus, purificando o pensamento pela obediência à lei divina, receberão continuamente nova dotação do poder físico e mental. Haverá anseios de alma por Deus e fervorosas preces por um entendimento claro para discernir a função e a obra do Espírito Santo. Não cabe a nós usá-lo, mas a Ele é que compete nos usar, moldando e modelando cada habilidade. Há uma grande obra diante de nós a ser realizada em cada igreja. Os crentes devem se consagrar inteiramente a Deus, prestando obediência a cada jota e tio de sua santa lei. Assim se tornarão cobreiros dele, cheios de toda a plenitude divina. O Espírito Santo o espírito presunçoso e egoísta que leva os homens a lutar pela supremacia deve ser expulso da alma. Toda ambição profana deve ser afastada. Então aqui estão as condições para recebermos o Espírito Santo, né? Os líderes judeus demonstraram que não receberam o Espírito Santo, porque eles eram desobedientes. Mas para nós recebermos o Espírito Santo, precisamos tirar do nosso coração todo egoísmo, toda a luta por supremacia, por se achar mais importante que o outro. Temos um espírito de obediência. Só assim Deus concederá o Santo Espírito a cada um de nós e nos habilitará a fazermos a obra final da pregação do Evangelho. Que Deus nos ajude a compreendermos a sua palavra.